quer adorar o seu nome, quer louvar ao Senhor, e quer também, meu Pai, ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Ó Espírito Santo, continue a tomar direção nesse trabalho, nesse culto, nesta noite, tomar direção da minha vida, da minha fraca pessoa, para que eu venha ser, no nome de Jesus, um canal de bênção, a vida dos teus filhos, para a tua igreja, meu Pai. E nesta noite eu te agradeço e te glorifico, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pode tomar os assentos e bater palmas para Jesus. Glória a Deus. Eu fico tão maravilhado quando Deus ele coloca no meu coração palavras como essa que nós acabamos de meditar. São 5 palavras, poucas palavras, e nós vemos que o Senhor ele fala muitas coisas. Nada tendes porque não tens. Se nós olharmos para os homens do passado, nós vemos que Abraão, Isaac e Jacó, eles eram homens que por Deus foram justificados pela fé que eles tinham. Mas esses homens, eles somente não tinham a fé inabalável, a fé, aquela fé que remove montanhas, mas eles tinham uma vida plena. E como que era essa vida plena desses homens? Era uma vida plena na oração, era uma vida plena no compromisso que eles tinham com Deus, era uma vida plena na obediência. Em tudo o que eles faziam tão somente para agradar a Deus, para que eles pudessem agradar aquele o qual haviam os escolhido. Porque Jesus ele vai nos dizer em João 15:16 que nós não escolhemos ele, mas ele nos escolheu e nos nomeou, para que eu e você pudéssemos dar fruto, e esses frutos eles permaneçam, e de tudo aquilo que eu e que você pedimos ao Senhor no nome de Jesus, o Senhor possa fazer. Muitas das vezes nós deixamos de alcançar algo maravilhoso de Deus porque nós não sabemos pedir da maneira certa, nós não sabemos nos colocar da maneira em que nós, como homem e mulher de Deus, temos que se colocar na presença do Senhor. Ou seja, nada tendes porque não pedes. Se nós olharmos para a igreja nos dias dos apóstolos, nós vemos que a igreja ela tinha um grau tremendo de vitória, porque em todas as coisas elas alcançaram da parte do Senhor, por causa da vida contínua de oração que eles viviam diante de Deus. Nada tendes porque não pede. Muitas das vezes você dobra os joelhos na sua casa, ou até mesmo dentro da igreja, e a palavra não vem, o argumento não vem, e você não tem força nem para questionar ao Senhor porque a dificuldade, porque o vento, porque o mar está balançando de uma forma em que o seu barco espiritual, em que a sua vida está abalada e você já não consegue encontrar mais força para buscar a presença de Deus, força para buscar a face do Senhor. Mas se nós olharmos para a palavra do Senhor e olhamos, vemos que lá em Atos dos Apóstolos 1, no versículo 14, antes de Jesus, quando Jesus falou para eles dizendo: não se ausentai da cidade, porque do alto vós serem revestidos de poder. E naquele dia aqueles homens eles passaram a viverem uma vida contínua, unânimes em oração. E a Bíblia vai nos dizer em Atos dos Apóstolos, no versículo 14, que eles estavam em unânimes oração com Maria e com as mulheres e com os demais discípulos que ali estavam. E aqueles homens eles se colocaram de uma forma tremenda na presença de Deus, e que naquele dia, outrora, eles já haviam passado por uma perda tão grande, porque eles haviam perdido o seu mestre. Jesus havia sido crucificado. Talvez por um certo instante, por certo momento, a esperança, a perspectiva havia fugido dos seus corações. Mas quando Jesus se apresentou inefável, com vida, por 40 dias, ensinando a cada um deles acerca do reino do céu, dando a eles instruções de tudo o que eles iam fazer, de
de tudo que eles iam passar, mas para que eles pudessem alcançar, eles precisavam pedir. Lá em Mateus 7, versículo 7, o Senhor Jesus ele vai dizer: pedi se dar-se-vos-á, buscar e encontrarei, bater se abrir-se-vos-ão. A oportunidade era aquele momento deles se colocarem e buscar algo sobrenatural de Deus, o qual Jesus prometeu lá atrás. Não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Consolador, o Espírito Santo de Deus, o qual vos ensinará todas as coisas. A oportunidade estava na mão deles naquele momento, eles pegar ou eles largar. E o Senhor nesta noite ele deixa para você: a oportunidade é hoje. Ou você vai se colocar na minha presença, ou você vai permitir que os ventos cheguem na tua casa. Ou você vai se disponibilizar para fazer a minha vontade, ou o vento vai balançar no teu barco de uma forma em que eu, Senhor, não vou poder te ajudar. E naquele momento aqueles homens se colocaram de uma forma tremenda em oração, e quando eles estavam orando naquele fervor, naquela alegria, naquela intensidade, naquela fé gloriosa, eles começaram a buscar, e de repente um vento começou a encher todo aquele lugar que eles oravam, aquele cenáculo, aquele templo, e de repente eu já começo a olhar com os olhos espirituais, mente de pregador, começo a ver Pedro pulando, começo a ver André falando em mistério, já daqui a pouco João já começa a pular também, e de repente o fogo começa a encher aquela igreja, a petição daqueles homens foi ouvindo, eles pediram, e naquele momento, no tempo de Deus, a glória do Senhor encheu aquela casa, encheu aquelas vidas, todos começaram a falar em línguas, o qual o povo lá fora não entendia o que eles estavam falando, achando até que estavam embriagados, mas ali era a demonstração de tudo aquilo que eles ouviram de Jesus, de tudo aquilo que eles aprenderam de Jesus, de tudo aquilo que eles presenciaram então com Jesus, de tudo aquilo que eles pararam por momentos para buscar a presença de Deus em oração. Eu quero te dizer para você, você que gosta de louvar, você que gosta de pregar, você que gosta de fazer a vontade do Senhor, então se coloque na presença de Deus, ore para Deus ungir o seu louvor, ore para Deus dar autoridade para você pregar a palavra, ore para que o Senhor possa, através da sua vida, levantar paralíticos, curar pessoas enfermas, libertar pessoas oprimidas. Por que, meu irmão? Por que nós não recebemos? Porque nós não sabemos pedir. Não sabemos pedir. Pedir, mas pedir da maneira errada. E aqueles homens se colocaram na presença do Senhor. E a Bíblia nos fala que aquele grande avivamento tomou a igreja. Tomou aqueles dias, foram dias de glória para os apóstolos. Haviam passado pela dor da perda, estavam com seus corações sofrendo, as suas almas, as suas festas se encontravam abaladas. Naquele momento, a presença do Espírito Santo na vida deles foi algo para motivar. Davi, quando ele se encontrou numa situação em que ele estava com uma situação difícil, porque ele havia pecado contra o Senhor. Lá em Salmo 50, no versículo 10, ele vai orar ao Senhor dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renove em mim o espírito inabalável. Era o que o Senhor Jesus, por intermédio do Espírito Santo, fez naquele momento com a igreja. Ela renovou o coração daqueles homens que estavam angustiados, e renovou também sobre eles o espírito inabalável. Tem pessoas aqui que o Senhor vai começar a renovar os seus corações. Deus vai começar a renovar um espírito inabalável na vida de pessoas. Talvez por uns dias atrás você tenha andado desanimado na sua caminhada, ao ponto de pensar em desistir, de parar. Mas olhe para os discípulos nos dias de glória, como que eles passaram, como que eles enfrentaram todas as dificuldades para chegar aonde eles chegaram. Hoje em dia nós temos um avivamento na igreja, e nós temos aquele avivamento por cerca de momento, e outro dia nós voltamos e nós não vemos mais aquele avivamento, e de repente nós começamos a pensar: mas o que está acontecendo? A falha está em nós, é nós que estamos em falha do Senhor, é a igreja do Senhor que está em falha. Mas se nós olharmos para a igreja primitiva, o avivamento
Nada tende porque não pedes. Nós olhamos para Pedro. A igreja estava crescendo de uma forma tão grande que eles já não podiam mais servir a mesa. Eles já não podiam mais dar assistência para as viúvas. Eles já não podiam mais visitar igreja por igreja que ele era aberto. Então o que eles colocaram no coração? Nós vamos orar ao Senhor para que Deus possa levantar homens capacitados, homens cheios de fé, homens cheios do Espírito Santo, para que possa fazer esse serviço, para que possa servir a mesa. E lá em Atos dos Apóstolos 6 nós vemos isso acontecer. Eles pediram a Deus e Deus acrescentou homens, o qual a igreja precisava naquele dia. E lá no versículo 4, Pedro ele vai dizer: enquanto nós vamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. Você tem se dedicado na oração, meu irmão? Você tem orado pela sua família? Você tem orado pela igreja que você congrega? Você tem orado para Deus trazer as almas? Para Deus trazer aquelas pessoas que outrora estavam aqui se afastaram da presença do Senhor? Ou você não tem pedido? Ou você tem deixado o cansaço, as noites de sono falar mais alto na sua vida? E quando o Espírito Santo te toca na madrugada e você não tem se levantado? Olha para o exemplo desses homens. Ainda que o mestre havia morrido e ressuscitado, eles não deixaram de buscar a Deus. Eles não deixaram de ter uma vida de oração. Porque a oração, meu irmão, é a chave da nossa vitória. A oração, ela vai abrir portas aonde não tem portas. A oração, ela vai fazer o paralítico andar. A oração, ela vai fazer aquele problema seu dentro da sua casa cair por terra. Porque a oração, irmão, é algo, é um ofício que nós temos diante de Deus, que nós conseguimos ter um diálogo com o Senhor. E quando Pedro ele tomou essa posição de líder da igreja, ele entendeu esse lado, que ele precisava colocar toda a igreja em oração.